Nos bastidores de Brasília, uma frase começou a circular com insistência nas últimas semanas. A disputa não é só pelo nome, é pelo recado. E quando o assunto é a possível candidatura de Flávio Bolsonaro em 2026, esse recado passa, inevitavelmente, por uma figura que ainda não foi anunciada, mas já movimenta o tabuleiro político: o vice. Não é teoria da conspiração, é leitura de tabuleiro. Não se trata apenas de quem ocupará o segundo lugar na chapa, mas do tipo de eleição que está sendo desenhada. E é exatamente isso que tem gerado nervosismo, ruído e reações fora de proporção no debate público. Um sobrenome forte e um desafio maior ainda. Flávio Bolsonaro é senador pelo Rio de Janeiro e carrega um dos sobrenomes mais conhecidos e mais polarizadores da política brasileira. Isso garante algo essencial em qualquer disputa presidencial: base mobilizada desde o primeiro dia. Em termos eleitorais, isso é metade do jogo: militância ativa, engajamento orgânico, presença digital e capacidade de pautar o debate. Mas a outra metade é mais difícil e mais silenciosa: ganhar fora da bolha. E aqui entra um ponto que aliados admitem em reservado: o mesmo sobrenome que mobiliza também limita. É por isso que a escolha do vice deixa de ser detalhe técnico e passa a ser decisão estratégica central. Errar aqui pode isolar a candidatura antes mesmo do primeiro debate. Acertar pode mudar o eixo da eleição. O critério que define o jogo. Nos bastidores, o raciocínio é direto. Um vice forte precisa entregar pelo menos 3 coisas. Primeiro, votos e palanque, especialmente fora do eixo tradicional da direita. Segundo, capacidade de governabilidade, alguém que converse com o Congresso e com a política real, longe do discurso fácil. Terceiro, narrativa, alguém que não apenas complemente, mas corrija fragilidades e amplie o alcance da chapa. Não é checklist, é sobrevivência eleitoral. Com esse filtro, alguns nomes começaram a aparecer com mais frequência nos bastidores. Alguns óbvios, outros menos. Todos, porém, com peso suficiente para mudar o jogo. O nome mais comentado e o mais improvável: nenhum nome foi tão citado quanto o de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. E não por acaso. Tarcísio puxa o debate para gestão, entrega, previsibilidade e diálogo com o eleitor moderado. Ele dificulta a caricatura e reduz o espaço para a narrativa de confronto puro. O problema é justamente esse. Nos bastidores, a avaliação é quase unânime. Tarcísio é grande demais para ser vice. Ele tem protagonismo próprio, capital político alto e um projeto que não depende de 2026. Além disso, 2 lideranças fortes na mesma chapa exigem disciplina absoluta, algo raro em campanhas presidenciais. Ainda assim, só o fato de seu nome circular já acende alerta do outro lado. Segurança, autoridade e o Brasil fora das capitais. Outro nome que aparece com força é o de Ronaldo Caiado, governador de Goiás. Sua entrada mudaria imediatamente o tom da campanha. Caiado conecta 2 pautas com alta atração na direita: segurança pública e produção rural. Isso desloca o debate do campo simbólico para temas concretos como ordem, autoridade e controle, especialmente no interior do país. Ele amplia o palanque fora das capitais e adiciona densidade política. O entrave é conhecido: ambição própria. Aceitar a vice não é decisão simples para quem também se vê no topo do jogo. Mas o recado seria claro:
uma direita menos discursiva e mais focada em autoridade. Agro, economia e governabilidade real. Na sequência surge Tereza Cristina, nome respeitado no agronegócio e com trânsito político consolidado. Sua presença mudaria o foco da narrativa para produção, exportação, emprego e preço dos alimentos. É o tipo de vice que fala de vida concreta, não apenas de ideologia. Além disso, ajuda na costura com o Congresso e com setores estratégicos da economia. O risco aqui é a pancada pronta da oposição, tentando colar o rótulo de acordão. Sem uma comunicação clara, o desgaste pode ser explorado. Ainda assim, o sinal seria de pragmatismo. Dá para governar no dia seguinte? O fator Sul e a vitrine administrativa. Um nome menos comentado pelo grande público, mas muito observado nos bastidores, é o de Ratinho Júnior, governador do Paraná. Ele soma força regional, traz vitrine administrativa e amplia a capilaridade da campanha. Em uma eleição presidencial, estrutura importa, e muito. Alianças estaduais, máquina política e articulação pesam. O obstáculo, novamente, é o projeto próprio. Negociações desse tamanho sempre têm custo. Mas o sinal seria claro: menos isolamento, mais centro-direita funcional. Um nome citado para testar o tabuleiro. Há ainda um nome que aparece mais como termômetro do que como aposta: Eduardo Leite. Não é uma escolha óbvia, e justamente por isso gera manchete, reação e debate. Às vezes, mencionar um cenário improvável serve para medir temperatura e testar os limites do centro político. O problema é a compatibilidade. Em um ambiente de polarização alta, o risco de ruído interno constante cresce. E esse tipo de ruído cobra caro. O nome que muda o mapa. É aqui que os bastidores convergem. Entre aliados e analistas, um nome aparece com vantagem clara: Romeu Zema, governador de Minas Gerais. Minas não é apenas mais um estado. Minas decide eleição nacional. Um vice mineiro com imagem de gestor muda o eixo da disputa. Em vez de confronto permanente, o debate migra para economia, eficiência e resultado. Zema venceu sua última eleição de forma expressiva e construiu uma imagem associada a controle de gastos e gestão. Não é um nome de grito, é um nome de mapa. O recado por trás da escolha. A escolha do vice não é detalhe de campanha. É um sinal para o eleitor indeciso, para o mercado, para o Congresso e para a oposição. Se esse caminho se confirmar, a mensagem será direta. Uma direita tentando deixar de ser minoria barulhenta para virar maioria governável, e é exatamente isso que tira a esquerda da zona de conforto. A pergunta agora não é se o nome será anunciado, mas quando. E quando isso acontecer, o jogo muda. Não no discurso, mas no tabuleiro. E você? Acha que Romeu Zema é mesmo o nome mais forte para vice de Flávio Bolsonaro em 2026? Ou acredita que outro nome pode surpreender,